Bom dia, me chamo Cauã Calisto e hoje eu estou aqui para resumir, comentar e opinar sobre o livro Depois daquela Viagem e, respectivamente, sobre quem foi sua autora. Pois bem, o livro Depois daquela Viagem é uma autobiografia da escritora Valéria Piazzi Polizzi, que aos 16 anos contraiu o vírus HIV. A coragem e a luta da autora acabaram por torná-la um símbolo de sobrevivência para os portadores do HIV. Em forma de diário, em tom coloquial próprio dos jovens, Valéria relata com humor e descontração as suas vivências com amigos, os namoros, o despertar da sexualidade, a angústia diante dos exames e muitas outras coisas que atormentam qualquer adolescente. E como é que foi para viver com isso numa época que era bastante difícil, né? No final da década de 80, na década de 90, que aqui no Brasil a AIDS era sinônimo de morte. Mas eu tive a sorte de fazer uma viagem para os Estados Unidos e lá as pessoas lidavam com isso de uma maneira diferente. Então, por isso até que o livro chama Depois daquela Viagem, porque foi depois dessa viagem que eu acabei mudando minha visão sobre o HIV e a AIDS e quis escrever essa história para dividir com todo mundo, para mostrar que uma pessoa que tem AIDS não é diferente de ninguém, né? E que também pode acontecer com qualquer um. A história se inicia na década de 1980, com a viagem de cruzeiro que Valéria fez com seus pais aos 16 anos. No navio, conhece-se um rapaz 9 anos mais velho que a mesma, que viria a se tornar seu namorado. Passada a fase de conto de fadas, Valéria se vê em um relacionamento abusivo, tanto moral quanto fisicamente. A série de seus maltratos só termina quando a família de Valéria fraga uma cena de agressão e interfere pelo fim do relacionamento. Após 2 anos, Valéria descobre ser portadora do HIV. Não só havia se relacionado com seu namorado, a equação é óbvia, ele a contaminou. A partir daí, a obra como de repente, por causa de 3 letrinhas, a vida da autora passa a ser uma reavaliação radical. Em forma de diário, como na conversa entre amigos, Valéria narra como o preconceito da sociedade e a falta de tato dos hospitais a fizeram associar o HIV e as doenças relacionadas ao mesmo a uma única palavra: morte. Isso porque o HIV já chegou a ser chamado de câncer gay e foi diretamente associado a usuários de drogas. Deixou a sociedade apavorada nos anos 90, quando não havia tratamentos eficazes para soropositivos. Acreditando ter recebido sua sentença de morte, e para fugir dela, Valéria resolve passar um tempo nos Estados Unidos, país que já apresentava um avanço significativo no tratamento da AIDS e na forma como as pessoas no geral lidavam com os portadores do HIV. Uma nova perspectiva em terras norte-americanas e é apresentado um novo lado dos pacientes com doenças relacionadas ao HIV. O lado da vida de lá ela descobre que é possível viver com o vírus por um longo tempo e de forma saudável. Apesar dessa ponta de esperança, Valéria sempre fugiu, quando pôde, do tratamento com antirretrovirais. O medo de reações e complicações e a falta de humanidade nos especialistas pelos quais ela passou são fatores decisivos na decisão por não se tratar. No entanto, após contrair uma febre que não baixava em um mal-estar frequente, a escritora volta ao Brasil e é internada. Após quase morrer, acaba por optar por iniciar o tratamento ao qual tanto se negou. Nesse momento, Valéria relata seu sofrimento e o dos pais quando tiveram os resultados do exame. O medo de encarar as pessoas e todo o tempo que passou sem contar ao restante da família e amigos que era soropositivo. Ao mesmo tempo que narra uma história de preconceito e sofrimento, depois daquela viagem propicia uma verdadeira imersão cultural no cotidiano e na alma dos jovens de sua época. Valéria relata com bom humor e descontração assuntos rotineiros da vida dos jovens como vestibular, o despertar da sexualidade, viagens, famílias, amigos, porém na perspectiva que achava que não iria viver tempo suficiente para realizar seus sonhos e projetos. Hoje, com 43 anos, Polizzi cuida dos seus pais e é adepta à meditação. Sua história já vendeu mais de 300 mil exemplares e foi editada em diversos países. A mesma é exemplo para várias pessoas que contêm o vírus HIV, de que sim, elas podem ter uma vida plena e longa mesmo contendo o vírus. Valéria Piazzi Polizzi nasceu em São Paulo no ano de 1971, uma grande escritora brasileira e referência por suas obras. Entre outras obras do livro Depois daquela Viagem,
autobiografia publicada em 1997, onde relata ter contraído o vírus HIV aos 16 anos. Esse livro teve mais de 300 mil exemplares vendidos no Brasil e já foi lançado na Itália, Portugal, Alemanha, Áustria, Espanha e em vários países da América. Valéria foi cronista e colunista da revista Atrevida por 8 anos, escrevendo a coluna da última página, intitulada Papo de Garota. Em 2007, se formou em Comunicação Social e Jornalismo, e em 2010 concluiu uma pós-graduação em Criação Literária. Por 2 vezes em 2007 e 2008, passou uma temporada no México visitando diversas escolas devido à adoção de seu livro depois daquela viagem, traduzido para o espanhol com o título Por que a mim? No México, sua obra já vendeu mais de 100 mil exemplares. Algumas de suas obras e participações mais relevantes são Depois daquela viagem, 1997, Enquanto estamos crescendo, 2003, Papo de Garota, 2001, Grandes Amigos, Pais e Filhos, 2005 e Mecanismos Precários, 2010. Atualmente, com 45 anos e com HIV a 29, Valéria vive com os pais e toma o coquetel diariamente, fazendo exercícios físicos e se cuidando. Realmente um grande exemplo para a comunidade. Bem, a princípio eu achei que o livro ia tratar a questão do HIV de uma maneira triste, porém me surpreendi com a desconstrução que o mesmo apresenta. Na época é triste pensar que uma doença era motivo de preconceito não só para ela, mas para a comunidade LGBT em si. Eu, como LGBT, não consigo pensar como iria lidar com o preconceito dos anos 80. Mas ela incrivelmente não só lidou com a questão sexual, mas com a questão do vírus. A obra retrata uma vida de toda uma geração e serve de exemplo à sociedade atual. Ainda hoje o vírus HIV é um problema para a comunidade no geral, e o preconceito é enfrentado todos os dias, principalmente por gays soropositivos. Valéria nos mostrou que mesmo sendo soropositivos podemos alcançar nossos objetivos e metas, e que não é o fim da vida ter o vírus. Sou grato por ela e por sua obra, que retrata a realidade de uma maneira séria e ao mesmo tempo descontraída.